Todo mundo tem dívida. Qual o problema nisso, Sula? Então, hoje o assunto tá quente. Se ontem o assunto foi quente, se você não estava na live de ontem, te convido a ir lá assistir. Se ontem a live estava quente, hoje tá pegando fogo. Já até peguei minha água, já tô preparada aqui para o que vai vir. Já fiz minha oração. Agora eu quero te dizer, você que está chegando aqui e não me conhece, deixa eu te falar que existe um profissional que pode te ajudar nessas questões financeiras, você sendo cristão, que não vai te desvirtuar, que não vai te levar para um viés de ambição, mas vai levar você para o caminho da prosperidade, de uma prosperidade que Deus quer que você viva, tá bom? Meu nome é Sulamita Guedes e eu sou mentora financeira de casais cristãos. Essa é a nossa missão por aqui. A nossa missão, minha, do meu esposo, da minha equipe, é libertar você do domínio do dinheiro. Como assim, Sula? É o dinheiro parar de te controlar. Toda vez que a gente não consegue lidar com o dinheiro ou se sente obrigado a fazer coisas que a gente não queria, sabe, fazer, é porque a gente perdeu o controle ali. Então, o dinheiro está controlando a gente. Porque o dinheiro é isso, né, gente? O dinheiro ele só pode ocupar duas posições. Ou ele vai ser senhor, ou ele vai ser servo da gente. Então, para que a gente possa ser senhor do nosso dinheiro, a gente precisa aprender a lidar com ele de acordo com a Bíblia. E a Bíblia também vai falar em Mateus 24 que você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Então, percebe como que isso é extremamente espiritual? Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério mesmo. Significa que se nós não estivermos exercendo um real controle sobre a nossa vida financeira, significa que Deus não está ocupando a posição dele de Senhor da nossa vida. Então, por isso essa live é tão importante. Bom, todo mundo tem dívida, verdade. Só que não é porque uma coisa é comum que isso é normal. Tá bom? Primeira coisa que a sua mãe dizer pra você, né? Você não é todo mundo. Então, a primeira coisa que eu quero te trazer pra realidade é: você não é todo mundo, como a sua mãe disse, e você precisa estar atento com quem você anda. Por quê? De acordo com as pessoas que você está envolvido, que você está convivendo, você vai achar isso normal ou não. Né? É tão comum. Chegou, seja bem-vinda, Ellen. É tão comum a gente estar ali brincando numa roda, né? E a pessoa falar assim: ah, meus boletos, as minhas dívidas, a gente ri, fazer piada. Ih, vai viajar, não tem dinheiro não, mas eu tenho cartão, vambora. Aí a gente ri, faz piada disso e a gente está mandando uma mensagem pro nosso cérebro. Que aquilo é normal, que aquilo é ok, que eu tô brincando com aquilo. Então aquilo fica leve, aquilo perde a seriedade que realmente tem. Então, cuidado com quem você segue aqui no Instagram, cuidado com o que você escuta, com as piadas que você faz, porque, Cláudio, para você também, porque isso vai influenciar se você vai estar numa posição de acomodado com a sua situação ou se você vai se sentir inconformado de estar onde você está. Então não é porque tá todo mundo endividado, que realmente, gente, o brasileiro, se a gente pegar as estatísticas, é uma grande massa da população que tem dívidas, tá? Então, a gente começa a olhar todo mundo com dívida e a gente pensa o quê? Poxa, isso é normal, tá ok. E deixa eu falar pra você, não é normal, não é ok. Principalmente se você pertence a um Deus vivo, se você é filho do dono do ouro e da prata, se você foi salvo por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para te libertar, para que você fosse verdadeiramente livre. Ok? Então, segunda coisa, né? Segunda coisa, será que existe dívida saudável, Sula? Vamos lá, né? Poxa, não é possível. Será que não vou poder nunca mais passar uma coisinha ali no cartão?
Será que não tem nada que a gente pode parcelar? Ah, você está falando isso aí, mas a sua mentoria você parcela em 12 vezes? Vamos falar sobre isso. Mas antes, eu não quero que você fique imaginando coisas, tá? A gente vai pegar a Bíblia aqui. Mas antes de a gente pegar a Bíblia, eu quero te falar que não conta pra ninguém não, tá bom? Mas a minha fatura do cartão de crédito tá lá nas alturas. A fatura do meu cartão de crédito aqui, nossa casa, é quase o valor que a gente ganha. Você acredita? Você acredita também que eu parcelo, que meu marido parcela um monte de coisa por aqui? Sula, por que você está falando isso? Porque eu quero mostrar para você que as coisas não são tão óbvias quanto você pensa ou quanto as pessoas dizem para você. Mas eu não estou falando isso para você se basear por mim, não, porque tem um motivo por trás disso. Eu quero conversar com você e eu quero que você baseie a sua vida na única verdade verdadeira, que é a Bíblia. Então, anota aí ou abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 8, parte A. E você vai ficar chocado com algumas coisas que você fala assim, gente, mas isso estava na Bíblia, né? Assim, por que eu não quis? Por que eu não percebi isso? Fica tranquilo, que eu também sempre li isso e sempre fiz tudo errado porque a gente não tem total clareza quando a gente não tem conhecimento acerca de um assunto. Então, olha o que está escrito em Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, já começa assim, ó. Não deva nada a ninguém. Mas não para por aí, tá bom? Porque você vai falar assim, não, Sula, mas eu pago tudo em dia. Então, não estou devendo nada a ninguém. Tá, vamos continuar. Agora vai lá para Provérbios 22, versículo 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Eu vou repetir, que vai que você deu uma moscada aí na sua casa. Vou repetir. Os ricos, Provérbios 22, 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Tá na Bíblia, tá bom? Aí, vamos fechar esse versículo com esse agora que vai fazer assim, ó. Pá! 1 Coríntios 7, versículo 23. Deus comprou vocês por um preço. Que preço, né? Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. E aí? Quem pede emprestado é escravo. E a Bíblia está falando, cara, Deus te comprou por um preço tão alto. Não se torne escravo. Não se torne escravo. Sula, o que você está dizendo para mim, gente? Não sei o que eu estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, ok? A Bíblia que está dizendo. Se você pede emprestado, aí deixa eu te falar, deixa eu te contar uma coisa. Cartão de crédito é empréstimo, um dos empréstimos mais fáceis do país e por isso um dos mais caros também. Cheque especial, consignado, financiamento, tudo isso é empréstimo, tá bom, gente? Ai, duríssimo isso, né? Mas eu preciso falar isso, mas não sai dessa live porque eu sei que você precisava saber disso e você precisa saber de outras coisas em cima disso. O que a gente aprende aqui? Que a dívida, ela nos torna escravos. E se você parar para pensar, é uma verdade, né? Quando você tem uma dívida, você perde o poder de decisão. Um exemplo que eu costumo dar quando eu palestro, né? Sobre a primeira vez que a gente se organizou financeiramente, né? No início, né, quando a gente começou a botar ordem aqui na nossa casa, a primeira meta que a gente teve foi de comprar o nosso carro à vista. Comprar um carro à vista, é super possível, tá? E a gente não era rico não, tá? Nem somos ainda. Professor, professora, tá? Dinheiro de professor e professora. E a gente falou assim, gente, como é possível? Alguém falou isso pra mim, que era possível de comprar um carro à vista, e eu permiti a minha mente se abrir para aquilo ali. E a gente começou a organizar a casa, fizemos parte do método que eu ensino, que hoje que eu ensino é muito mais avançado, né? Tem muito mais técnica do que eu fiz, assim, né? Murro em ponta de faca.
E a gente comprou nosso primeiro carro à vista. Hoje é o segundo carro que a gente comprou à vista, a gente já tem. Mas o primeiro carro foi muito marcante. Por que foi marcante? Porque na época minha mãe estava doente, minha mãe tinha câncer. Hoje minha mãe está na glória. E durante aquele ano, a gente juntou dinheiro 1 ano e 2 meses só. Tá? Quanto tempo você está pagando seu carro? 3 anos, 4 anos? Né? 1 ano e 2 meses a gente juntou dinheiro para comprar o carro. Só que nesse 1 ano a minha mãe estava doente. Então a minha mãe estava passando por quimo, por rádio, por vários processos, ia INCA para lá, INCA para cá. E por diversos meses naquele ano, a gente programava para juntar um dinheiro para o carro, mas a gente não conseguia porque minha mãe precisava de algo que era importante para ela. Aí a pergunta que eu faço para você é: quem é mais importante? O que era mais importante? O carro ou eu cuidar da minha mãe? E aí, o que você me disse? O que era mais importante? O carro ou a minha mãe? Bom, se você tem o mínimo de coração e se você é crente, você vai falar que era minha mãe, tá certo? Só que, se eu tivesse financiado o carro, eu não tinha como escolher a minha mãe. Entende como isso é sério? Se eu tivesse financiado o carro, eu não tinha escolha. Ah lá, pessoas são mais importantes do que coisas, acredito que ela quis dizer. Como a gente estava juntando dinheiro, como a gente estava no controle do dinheiro, e não o dinheiro, a dívida controlando a gente tinha o poder de decisão de naquele mês entender: é mais importante eu assistir a minha mãe do que juntar dinheiro para o carro. Só que quando eu estou enrolada numa dívida, eu não tenho esse poder de escolha. Eu tenho que pagar, senão eu perco o bem, senão eu perco a casa, senão eu perco o carro, perco qualquer coisa. Então, por isso que a Bíblia fala que a dívida nos torna escravos. E Deus está falando: não se torne escravo. Porque o motivo maior de Jesus ter morrido na cruz foi para nos tornar livres. Livres prioritariamente do pecado, mas livres de tudo, gente. Jesus morreu na cruz para que você usufruísse de liberdade. Eu estou falando aqui de dívida, mas pode ser vício. Pode ser um vício que te aprisiona. Pode ser qualquer coisa que pode te aprisionar. Uma compra por impulso. Se você é dominado por qualquer coisa, você está, desculpa, cuspindo ali no sacrifício que Jesus fez por você. Porque o que Jesus fez por nós ele sofreu tudo aquilo para que hoje eu e você pudéssemos ter uma vida livre, não mais escravo. Então, toda vez que a gente se permite entrar em situações que a gente se torna escravo de algo, a gente está contra aquilo que Jesus fez, desvalorizando aquilo que Jesus fez na cruz. O Cláudio está falando: isso é muito profundo. Por isso que a gente precisava ter essa conversa aqui. E que mais? A gente perde o poder de escolha, a gente fica sem decisão, e aí a gente fica à mercê de várias armadilhas, porque um abismo vai chamando o outro, né? O que acontece com a dívida? A dívida, ela já aconteceu porque aconteceu algo na sua vida. Acompanha aqui comigo, vê se não foi isso. A dívida, ela já aconteceu porque aconteceu algo na sua vida que o seu dinheiro não dava conta de pagar. Então, o dinheiro, a receita que chega na tua casa, ela só consegue pagar as contas, pagar suas despesas variáveis, suas fixas, mas quando acontece um imprevisto, algo grave, você não tem dinheiro. E aí, a dívida vem aí. Olha o problema, um abismo chama o outro abismo. Por quê? Se você já não tinha dinheiro antes, agora você vai ter que lidar com toda a vida que você tem normalmente e aquela dívida que você tem que pagar. E aí, se acontecer outro imprevisto, o que você faz? O que a maioria das pessoas fazem? Fazem outra dívida. E quantas pessoas estão fazendo uma dívida para pagar outra? Quantas pessoas estão fazendo algo até errado? Passar o cartão na maquininha para pegar o dinheiro e pagar de novo o cartão com cartão. Crente, tá? Tô falando do mundo, não, de crente mesmo.
Então, a gente precisa prestar atenção nas armadilhas de Satanás, porque Satanás, ele faz assim, ó, não, fica tranquilo, você não fuma, não bebe, você tá top. Mais empréstimo, mais dívida, mais controle sobre o dinheiro, não tem nenhum. E aí, gente, falei isso na outra live e vou repetir, o dinheiro é o lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio das nossas vidas. Eu vou repetir. O dinheiro é o lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio das nossas vidas. Agora veio o empréstimo do governo. E tem gente que está feliz com isso e não presta atenção na armadilha por trás. Tem gente que vai pegar esse empréstimo para pagar uma dívida que poderia ser resolvida de outra forma. Gente, a dívida, o empréstimo que o governo está oferecendo é com seu próprio dinheiro de garantia. Então, se você estava devendo aí o cartão de crédito, um cheque especial, um empréstimo pessoal, aí você pega o juros. Não, é porque os juros do cartão é muito mais alto. E ó, não tá tão baixo assim também a taxa de juros do governo, não, tá? Só para você se situar. Essa taxa de juros é mais barata. Por isso que você não tem que ficar seguindo dica de internet, porque tudo tem um contexto, tá? Aí, não, mas essa dívida aqui é mais barata. Tá, mas você está trocando uma dívida que não tem risco por uma que tem risco. Por uma que depois, se você não conseguir pagar, você vai se enrolar todo. Tá valendo as pormenores ali, né, dessa resolução. Se você não conseguir pagar, vai pegar do seu FGTS. Se você ficar desempregado, vai parar, mas quando você for empregado de novo, você vai ter que voltar lá, a dívida vai ser corrigida. Se imagina a montanha que não vai estar essa dívida. E você vai ter que pagar do seu salário já direto. Então você já vai começar trabalhando, perdendo dinheiro. E aí, uma dívida que tem outras estratégias para você resolver, você vai para uma dívida que você fica sem escapatória. E para usar um dinheiro que é seu, porque o governo não deixa você usar o seu FGTS para você pagar sua dívida, mas ele deixa você pegar emprestado para pagar com juros com o seu dinheiro. Que governo bom! Presta atenção. E outra, vamos lá, deixa eu correr aqui pro meu script. E sabe por que a gente está se endividando também? Porque a gente esquece que tem um Deus. Eu não avisei, mas vou falar agora, essa live vai doer. Já tá doendo, eu acredito. Sabe por que a gente se endivida? Porque a gente esquece que tem um Deus. A gente quer resolver as coisas na força, ó, do nosso braço. Eu tava revisitando uma live de um casal que fez a mentoria Organize e Prospere, acho que foi da turma 6, e eles estavam falando, né, sobre a principal coisa que a mentoria mudou na mente deles foi a confiança em Deus. E ela estava grávida quando ela fez a mentoria, eles tinham um plano de saúde e do nada cancelaram, teve um problema no plano de saúde e ela não ia ter direito a mais nada. E estava nesse limiar do que ia se resolver, e a gravidez chegando na reta final, e eles falaram, se fosse outro tempo a gente teria pegado um empréstimo consignado. Né, porque eles tinham essa possibilidade, eram pessoas que são funcionárias públicas, e aí eles falam assim, não, vamos confiar em Deus, vamos orar, vamos esperar em Deus, acho que foi, não vou dizer dias não, mas foi menos de um mês para o parto acontecer, tudo se regularizou. Será que a gente tem paciência de esperar Deus fazer? Porque Deus, ele tem uma mania também, né, de fazer nos 45 do segundo tempo. Mas me diz aqui nos comentários aqui, quem aqui já viveu os 45 do segundo tempo do Senhor? Quem aqui já viveu de você assim, passar por uma situação de você achar, meu Deus, não vai ter saída, meu Deus, agora o que vai ser? E nos 45 do segundo tempo, Deus fez um milagre, Deus agiu, Deus veio com providência. Diz pra mim, pra eu não ficar sozinha aqui, não é possível que isso só tenha acontecido comigo. Quem aqui já viveu isso? De achar que não ia ter solução. E nos 45 do segundo tempo, Deus vir e prover. Deus, ele faz isso, gente. Só que a gente esqueceu que tem um Deus para clamar. A gente esqueceu que existe um Deus
todo-poderoso que pode nos dar absolutamente todas as coisas. Olha lá, o Ida tá falando, eu e eu também. O crédito fácil, o cartão fácil, trouxe uma mensagem para o nosso cérebro. Olha lá, o coração chega a palpitar, Deus vem prover, mas o que o crédito, o cartão de crédito, essa facilidade traz para o nosso cérebro? O que a gente aprende, né? A gente fala o quê? A gente fala assim, Deus faz aquilo que eu não posso fazer. E aí, no nosso inconsciente, a gente acha que porque a gente tem um cartão de crédito, isso ainda é o que eu posso fazer. Porque eu tenho uma margem de consignado, isso ainda é o que eu posso fazer. Não é. A gente está vendo aqui na Bíblia que Deus não quer que você faça isso. Então, isso, quando você chega num ponto onde você não tem mais dinheiro, que você precisa de um empréstimo, que você precisa pedir emprestado, você acabou. Aceita que você acabou e que você precisa correr atrás de quem é e não acaba, que é Deus. Para de tentar resolver as coisas do seu jeito, sabe por quê? Porque você parece que você resolve, mas você só adia o problema e piora o problema para frente. Então, a gente faz o quê? Pega o cartão. Antigamente, a gente orava. Gente, eu lembro de uma época que meu pai ficou desempregado quase 1 ano. Eu lembro disso, da gente orar no café da manhã para Deus mandar o almoço. Orava no almoço para vir a janta e nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Gente, faz sentido isso que eu tô falando com você? Se faz sentido, manda foguinho aqui. Sabe por quê? Porque quando você manda foguinho aqui, o Instagram mostra essa live para mais pessoas. Então, a provisão de Deus, ela existe. Só que a gente está deixando de acessar tanta coisa em Deus porque a gente está indo na frente. Olha lá, a Ellen fez a mentoria Organize e Prospere. Ó. Ela falou, a mentoria foi uma provisão de Deus na minha vida. Quantas pessoas entram até na mentoria achando que nem ia conseguir pagar? Sula, eu não sei nem o que fazer. Eu falei assim, só entra, que você vai pagar e você vai ter retorno do que você vai pagar. Sabe por quê? Porque a gente trabalha com uma libertação e eu tenho certeza absoluta que não existe problema sem solução. Sabe por quê? Porque toda vez que você se coloca na posição para acertar sua vida com Deus e busca conhecimento para isso, você pode ter certeza que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Você pode ter certeza que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Só que a gente é imediatista, a gente é impulsivo para fazer a coisa errada. Agora, para se consertar, a gente quer pensar 10 milhões de vezes. Ah, não vou conseguir pagar, não, eu vou primeiro me organizar. Gente, quando as pessoas falam isso para mim, eu nem sei o que eu falo. Primeiro eu vou me organizar. Não, você não vai conseguir se organizar sozinha, porque você não conseguiu fazer isso até hoje. E vai acontecer um imprevisto agora, e no mês que vem vai acontecer outro. Sabe por quê? O diabo também não quer que você conserte isso. O diabo também não quer que você aprenda a lidar com o seu dinheiro. O diabo não quer que você seja livre. Então, se você não aprender naquilo que você tem que investir, naquilo que você tem que fazer para ajeitar as coisas, guiado por Deus, saber se Deus está te direcionando para isso e fazer, você nunca sai do ciclo. Você nunca rompe. Agora, existe saída? Tô olhando aqui pro meu script, porque o negócio vai pegando fogo, eu esqueço até de onde que eu tava. Existe saída? Existe. Agora eu vou dizer pra você o que não resolve, tá? Antes de dizer pra você o que resolve, eu vou dizer pra você o que não resolve. Primeiro, eu sei que eu vou chocar muita gente aqui, tá? Não resolve você conseguir mais dinheiro. Eu sei. Você pensou nisso. A primeira coisa, eu preciso de mais dinheiro, Sula. Pra resolver isso, eu preciso de mais dinheiro. Não precisa, gente. Eu tenho uma dor muito grande, porque eu tenho, assim, quem me conhece aqui há mais tempo sabe. É o meu trabalho, a mentoria mas é uma missão que Deus me deu também. E eu vejo, toda vez que eu converso com um casal, toda vez que eu conheço os problemas, né, de tantas pessoas que passam por mim, para mim é um privilégio poder ajudar vocês a sair de um ciclo
ir para outro. E não só quem está enrolado, tá, gente? Às vezes você está até bem, mas você está muito abaixo do que você poderia estar. Talvez você olhe aí, caramba, eu ganho... A gente não ganha mal, Sola. Eu não posso nem... Eu tenho até vergonha até de falar, porque eu sei que tem gente ganhando muito menos do que eu e está vivendo melhor do que eu. Meu problema não é que eu ganho mal, a gente ganha bem. E aí você acha que você vai ganhar mais dinheiro, você vai resolver. Não vai. Deixa eu te falar também o que não vai resolver. Você pegar outra dívida para pagar essa. Existem sim, tá, gente, casos que a gente pega uma dívida para pagar outra, só que com uma estratégia por trás. Porque se você não tiver uma estratégia por trás, você só vai aumentar a bola de neve que você tá. Tem gente que tá fazendo a corda doidado e não tá vendo que a dívida tá triplicando, quadriplicando. Gente, para de ligar pro banco desesperado, pedindo para ele fazer um acordo com você. Para de fazer acordo com o banco sem nem saber qual é a sua condição de pagamento. Se você tem realmente possibilidade de pagar aquilo. Aí, vamos supor, a sua dívida é X. Inicial, X. Aí, você faz um acordo com o banco quando a sua dívida já aumentou, né? Obviamente, sua dívida aumentou, quem sabe ela já está 2x. Aí você faz um acordo, sabe o que acontece com a sua dívida? A sua dívida, que no original era X, a taxa de juros era em cima de X, agora a taxa de juros é em cima de 2x. Se o que estava ruim vai ficar pior. Não é assim que se resolve dívida. E cada dívida tem um jeito certo de se resolver. Por isso que tem gente querendo acabar com dívida e só se enfiando em mais dívida. E tem gente que chega na mentoria e fala assim, você sozinho, você só ia se afundar. E não ia conseguir resolver. Não ia. Não adianta cortar tudo da sua família. Não adianta sair vendendo. Gente, é muito triste. É muito triste quando eu escuto gente falando que vendeu carro para pagar dívida de cartão de crédito, vendeu casa para pagar dívida de cheque especial. Não faça isso. Não adianta você fazer dívida após dívida. Não adianta você sair e cortar tudo da sua casa e aí você está endividado e infeliz. Porque não adianta você cortar os gastos se você não tiver uma estratégia por trás. Tudo que você reduz de um lado sem uma estratégia por trás, adivinha o que acontece? Sai pelo outro lado e você nem vê. Quantos aqui me conta, não me deixa sozinha nessa situação porque eu já vivi isso. Não minta. Quantos aqui já trabalharam mais um mês, já fizeram renda extra, já fizeram mais dinheiro no mês e pareceu que nem entrou mais dinheiro na casa? Pareceu até que, gente, nem parece que eu trabalhei mais, nem parece que eu fiz renda extra, nem parece que eu fiz hora extra. Quantos aqui já viveu a situação? Diz pra mim. Já trabalhei mais e pareceu, nem pareceu que entrou mais dinheiro, Sola. Porque não adianta. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa sobre dívida. A dívida não é a doença. A dívida é um sintoma. Vou repetir. Presta atenção para você entender e você vai ver que faz todo sentido. A dívida, ela não é a doença em si. A dívida é um sintoma. Então, quem tem criança pequena ou não tem muito tempo que passou por isso, vai lembrar. Quando a criança tem febre, ó, a Isilan falou, eu acho que a live tá chegando um pouco atrasada também. Quando a criança tem febre, a febre é a doença, gente? Não é a doença. Quando a criança tem febre, o que a mãe tem que fazer? Principalmente quando a criança não fala. A mãe fica doida, né? Querendo descobrir o que pode ser aquela febre. Porque a mãe já sabe que a febre é um indicativo de que tem alguma coisa errada no organismo daquela criança. Então, não adianta ela pegar o dipirona e dar para a criança. Por quê? Vai passar a febre, mas vai resolver o problema? Não vai. Vai acabar com um sintoma, mas a doença está lá e é arriscado até piorar a doença porque você não está descobrindo, não está tratando ela. Então, a dívida, ela não é a doença. A dívida, ela é um sintoma. E mais dinheiro, outra dívida, cortar gastos, é como se fosse um dipirona.
que alivia o sintoma e daqui a pouco ela aparece de novo. Já cansei de pegar casais aqui. Por que chegaram na mentoria? Porque já pegaram empréstimo e falou assim, vou quitar todas as dívidas, eu vou começar de novo e não vou fazer mais isso de novo. Nunca mais eu vou me endividar. 2, 3 meses depois, endividar de novo. Por quê? Porque tomam dipirona. A dívida, não é a doença. A dívida, ela é um sintoma. Então, se a gente não entender por que que eu me endividei? O que aconteceu que eu me endividei? Foi ansiedade? Foi pressa? Foi uma emergência? Foi uma doença? Foi o carro que bateu? Foi um tempo que eu fiquei desempregado? O que foi que aconteceu que eu fiquei endividado? E aí, outra coisa que vai doer. Talvez você está se sentindo bem de você falar assim para mim, não, Salomé, sabe o que é? Eu me endividei porque eu fiquei doente, porque o carro bateu. Não, você se endividou porque você não tinha a prática de ter uma reserva de segurança. Você se endividou porque quando você recebeu seu salário normal, você não conseguiu juntar uma reserva para situações assim. E eu não estou dizendo isso, gente, como alguém que está por cima da banana. Não, como é que é? Por cima da cocada preta. Porque eu fui essa pessoa. Quantos anos do nosso casamento a gente viveu que a gente não conseguia juntar R$1? Mas eu falava pro meu marido, olha só, se a gente não fizer uma dívida, a gente nunca vai ter nada. Sabe por que eu falava isso pra ele? Porque o dinheiro mandava em mim. Eu não tinha controle, autocontrole, domínio próprio para pegar do meu salário, do nosso salário, uma parte e guardar. Mas eu sabia que se eu tivesse um boleto para pagar, uma corda no meu pescoço, o valor de ser honesto ia fazer eu me virar para pagar aquilo ali. Então era melhor eu fazer uma dívida que eu ia me obrigar a fazer aquilo ali do que ter autocontrole, domínio próprio e conseguir fazer isso. É o que a Bíblia fala, é o que a gente falou na live de ontem. Aprende com a formiga, ó preguiçoso. Não que a gente seja preguiçoso, tá? Porque acho que não é esse nosso caso não, mas aprende com ela por quê? Olha o que o versículo fala. Porque ela não tem chefe, não tem governante, não tem ninguém mandando nela, mas mesmo assim ela junta para si suas provisões no verão e ela colhe os alimentos que ela precisa. Então, por que a gente se endivida? Porque o problema, gente, olha só. O problema não é a dívida. A dívida, ela acaba com o tempo. Se você for pagando, se você tiver dinheiro para ir pagando aos poucos, uma hora ela vai acabar. Se você tiver um plano de ação por trás, né? Se você tiver um plano, você consegue pagar a dívida. Uma hora ou outra ela vai findar. O problema é a vida que gera as dívidas. Por quê? As pessoas chegam na mentoria, né? Na mentoria Organize e Prospere. Inclusive as vagas estão abertas para a 14ª turma. Inclusive, dia 1º de abril, terça-feira que vem, a gente tem um encontro muito especial no workshop Organize e Prospere. Se você está aí perdido, não sabe o que está acontecendo, lá nos meus stories, tem vários stories com link para você clicar e entrar no grupo, porque vai ser um evento fechado, não vai ser aqui no Instagram, tá? Só para quem realmente está interessado. E também tem na minha bio um linkzinho que você vai clicar e vai entrar. Tem que entrar logo, senão você vai esquecer e depois você vai perder. Pode ficar tranquilo que o grupo é silenciado, só quem fala lá dentro sou eu e a minha equipe, e você vai ter as informações só que importam para esse dia. E nesse dia eu vou te contar os 5 passos que você precisa dar para alcançar, para conquistar a vida financeira que Deus quer que você viva. Mas falando da sua vida, das dívidas, qual é o problema da dívida? Não é a dívida em si, mas o problema é o estilo de vida que gera a dívida. Porque se você pega um dinheiro agora e quita essa dívida,
se você não remodelar a sua vida vai gerar novas dívidas. Então imagina aqui um cenário, tá? Imagina que você tem uma torneira aqui aberta, um balde com água, e essa água são as dívidas, tá bom? Imagina isso aí? Uma torneira aqui, o balde, imagina aqui, ó. Aqui, mas esse aqui é bem pequenininho, né? Imagina um balde cheio de água, a água são as dívidas. Aí você tá com um pano, pegando a água daqui, tirando a água, torcendo pro lado de fora, tentando acabar com as suas dívidas. Só que o problema, você tá lá, tirando, tá pagando o mínimo, pagando outro mês não consegue pagar outra, enfim, tá? Mas sabe o que você ainda não percebeu? Que a torneira que tá aqui em cima, ela tá aberta. Então não vai adiantar você pegar pano nenhum e ficar tentando tirar essa água daqui, ou pegar uma caneca e ficar tentando tirar essa água daqui, se a torneira, que é a sua vida, ela gera dívida. Você precisa, qual é a solução para acabar com a dívida? É modelar uma vida onde não existe espaço para você ter dívida. Quando você começa, o que você tem que fazer na sua vida financeira para você não ter dívida? Você precisa ter uma vida, gastos, que te permita separar todo mês um dinheiro para gastar com coisas que você precisa, lazer, investir na sua reserva de segurança. Então, se você modela uma vida que sobra dinheiro para reserva, sobra dinheiro para você gastar com alguma coisa que você precise, né? Coisas que a nossa vida não é só pagar boleto, sempre acontece alguma coisa que você tem que comprar, alguma coisa aleatória. Um dinheiro para o seu lazer, o que acontece? Tudo o que acontece na sua vida, ou o que está dentro da sua previsão, porque a nossa vida, né, ela não é assim imprevisível, mas o que passar disso, você tem um Deus. O que passar da sua parte de fazer, você pode clamar por Deus que Deus vai vir e vai te socorrer. Agora, você tem uma vida que já tem a sobra para você comprar alguma coisa, já tem o dinheiro para se acontecer algum imprevisto, já tem o dinheiro para você curtir com a sua família, então você não precisa curtir chutando balde, fazendo uma dívida. Por que as pessoas se endividam? Porque elas pensam assim, eu ganho 8 mil, então ela vai tacando despesa até dar 8 mil, ou muito perto disso. E aí, se ela precisa comprar alguma coisa, ela faz o quê? Ah, não, vou passar no cartão de crédito, porque eu não tenho mais dinheiro esse mês. Se acontece algum imprevisto, se o carro bate, parcela no cartão. Você está entendendo? Faz sentido isso que a gente está conversando aqui? Você está entendendo como que é tenso esse negócio? Mas tem solução, né? O problema é, você precisa criar uma estratégia de quitação de dívida junto com uma estratégia de remodelar a sua vida. E eu não estou dizendo que é uma vida infeliz, porque você prestou atenção no que eu falei? Uma vida que sobra dinheiro para reserva, uma vida que sobra dinheiro para gastar e uma vida que sobra dinheiro para você ter lazer. Sula, mas eu tô todo enrolado. Então, gente, existe caminho. É isso que a gente faz lá dentro da mentoria. Você fica vendo aí, até eu postei esses dias, uma forma de dividir o salário. 50, 30, 20, não sei o que, não sei o que lá. É muito bonito quando você começou sua vida, né? Quando você começou sua vida, tudo direitinho, que não tinha conta, não tinha nada, você pode começar a vida pensando nisso, show de bola. O problema é você fazer isso depois que você já está todo enrolado de dívida. Porque o cartão de crédito é aquilo, né? Você vai comprando no cartão de crédito porque não tem dinheiro, quando chegou no outro mês você pegou o seu salário, pagou todo o cartão, e aí o que aconteceu? Ficou sem dinheiro de novo. Aí tudo que precisa comprar tem que fazer o quê? Passar no cartão de novo. E aí parece que não tem jeito, mas tem jeito. É o que a gente está fazendo há mais de 4 anos dentro da mentoria Organize e Prospere. E eu quero te convidar a você participar do workshop, onde a gente vai falar para vocês qual é o jeito. Os 5 passos que eu quero que você coloque na sua vida para você conseguir, da onde você está hoje, chegar numa vida financeira ideal, uma vida financeira equilibrada, uma vida financeira que é a vida financeira que Deus queria que você estivesse vivendo. Uma vida financeira livre, uma vida financeira onde você consegue desfrutar, uma vida financeira onde você consegue crescer, investir no seu crescimento, na sua profissão, no seu casamento.
uma vida financeira onde você tem a sua individualidade, onde você consegue ter o seu dinheirinho para fazer o que você quiser. Existe essa vida. Existe essa vida. Só que muitas das vezes a gente está fazendo o quê? A gente está dando um murro em ponta de faca. Sabe o que a Bíblia fala? Provérbios 6:23. Fala assim: o mandamento é lâmpada. Vai anotando esses versículos aí, tá? O mandamento é lâmpada. Aí ele fala assim: o ensino é luz. O mandamento é lâmpada, o ensino é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que levam à vida. Nossa, que versículo forte esse. Vou falar dele também no workshop. O que está falando aqui? A Bíblia, é o mandamento, ela é lâmpada. Então ela vai falar para você, como a gente viu aqui, nos versículos que a gente leu, o que você devia estar fazendo, ou o que você não devia estar fazendo. Só que como você chegar nessa vida, quem vai te mostrar, ou seja, o mandamento é lâmpada, mas como que acende essa luz? Como acende essa lâmpada, Sula? A Bíblia já disse, eu não posso ter dívida. Beleza, é a lâmpada, mas como é que eu acendo essa lâmpada? Ou seja, como é que eu faço isso realmente acontecer, ser eficaz? É o ensino que é a luz. É o ensino que vai ligar essa lâmpada. É a instrução, em outras versões que fala isso, né? É a instrução que liga a luz. E são as advertências da disciplina que conduz você à vida, né? Por isso que eu gosto tanto da mentoria. A mentoria é eu dar a mão para você e caminhar junto com você, te advertindo, ó, tá fazendo certo, ó, tá fazendo errado, ó, aqui fez certo, não, aqui tá errado. Então, quando você tem alguém te acompanhando, o espaço que você tá dando é tudo... Gente, quanto tempo você já tentou ajeitar a tua vida? Quantos meses você acha que demora assim? Sabe quanto tempo dura a mentoria? Sabe quanto tempo a gente precisa para botar a sua vida de cabeça para baixo e depois de cabeça para cima? Da forma certa? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Quanto tempo você tá nesse bolo aí? Quanto tempo você tá tentando não depender do cartão de crédito? Eu lembro da minha mãe. A minha mãe falava assim, não, esse ano eu vou pagar o cartão todo e nunca mais a gente vai usar esse cartão de crédito. Passava nem, sei lá, 2 meses, 3 meses, já tava usando o cartão de novo. Minha mãe, ó, quem conhece minha mãe, alguém conhece minha mãe aí? Minha mãe era aquela mulher de que a terra não era digna dela pisar. Mas não tinha conhecimento. A gente não faz errado porque a gente é mal, não, gente. A gente não se enrola financeiramente porque a gente fez de propósito, porque a gente quis, porque a gente não sabe. Não é isso. É porque quem ensinou você a fazer diferente? Como que você vai fazer certo uma coisa que ninguém te ensinou? Como que você vai aprender a fazer bem uma coisa que ninguém te ensinou? O que você precisa, se você está aqui, sabe por que você está aqui? Porque a intenção do seu coração ela é boa. Porque a intenção do seu coração está no lugar certo. Porque você tem desejo de seguir a Bíblia. Senão você estava seguindo aí a Natália Arcuri, fazendo o que a Natália Arcuri estava falando. A ímpia lá, fazendo besteira. Mas você quer aprender algo à luz da Bíblia porque o seu coração está no lugar certo. Porque você quer agradar a Deus. Porque te incomoda o fato de você não estar vivendo como Deus queria que você estivesse. Te incomoda o fato de talvez você não conseguir ofertar o que você queria. Te incomoda o fato de você você não está endividado. Só que a única coisa que você consegue fazer é pagar os boletos da tua casa. E você querer investir em missionário. E você querer investir em missões. E você querer ajudar as pessoas que não podem. E você querer ajudar a sua igreja mais. Você não consegue. Porque você é ruim? Não. Porque você ainda não encontrou o ensino que vai acender a lâmpada que você já sabe qual é. Hoje eu estou aqui falando com você sobre uma lâmpada
que a Bíblia está mostrando pra gente que a gente precisa ter acesa. Mas eu preciso te dizer que se você não investir em conhecimento, se você não correr atrás de entender como funciona, se colocar num processo de verdade, sabe? De verdade, viver de verdade em processo de corpo, mente, coração aberto, você não vai alcançar lá. E aí sabe o que acontece? Acontece o que está escrito em Mateus 25, eu acho, que é a parábola dos talentos. A Bíblia fala que Deus deu 1 talento para um, 2 para o outro e 5 para o outro, para cada um segundo a sua capacidade. Talvez você tenha promessas de Deus, de que você vai prosperar, de que você vai ganhar muito mais, de que você vai ter uma vida que é bem diferente do que você tem hoje. E talvez você pergunta assim, caramba, o que falta para essa promessa se cumprir? Sabe o que falta? Ensino. Sabe o que falta? Você se colocar à disposição de aprender como faz o certo. É isso que falta. Porque quando Deus olhar para você e ver que você se capacitou, que você aprendeu, que você é um bom mordomo daquilo que Deus te confiou, ele vai liberar aquilo que Ele já quer liberar para você. Tem muita coisa, gente, que não chega na nossa mão, não é porque Deus não quer, é porque Ele sabe que se chegar na nossa mão, vai entrar por um lado e vai sair por outro. A gente vai desperdiçar, não porque a gente seja mal, mas porque a gente não sabe administrar. Uma coisa que acontecia muito com a mentoria, no início, quando eu atendia, quando eu não falava direto, né, para casais cristãos, era que todo mundo que fazia mentoria, que era cristão, acabava a mentoria, Deus abriu uma porta, vinha um emprego maior, vinha uma promoção, eu não sei o que acontecia, sei que quem estava desempregado ganhava emprego, e eu fiquei assim, meu Deus, o que significa isso, Deus? Parece até coincidência, né? E o Espírito Santo ministrou isso. Sula, acontece que eu sou infinito, só que eu não derramo o meu infinito no finito. Imagina o mar é infinito, ok? Deus é o mar. Você é esse copo. Deus vai pegar o mar e vai derramar aqui nesse copo? Não vai. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça nada. A Bíblia é cheia de passagens, histórias, onde fala que Deus não desperdiça nada. Então Deus não vai te dar algo que você não sabe administrar. Então, quando aquelas pessoas aprendiam a administrar, foi isso que Deus ministrou no meu coração. Sabe o que está acontecendo, Sula? Eles estão aumentando o recipiente que eles são diante de mim. Então, eu posso derramar mais. E aí, a gente faz um teste, né? Porque o que a Bíblia fala? Ser fiel no pouco e no muito, te colocarei. Sula, mas eu já ganho muito. Você não ganha tanto quanto Deus queria que você ganhasse. Para de achar que você tem que ganhar até aqui. Sabe por quê? Quem tem que ser rico somos nós, os filhos de Deus. Porque somos nós que vamos investir em missões, somos nós que vamos cuidar da sociedade, somos nós que vamos dar emprego, somos nós que vamos fazer a vontade de Deus e espalhar o reino de Deus nessa terra. Só que a gente não tem capacidade de digerir, aí quem está pegando as riquezas é o ímpio. Então, eu ganho bem, meu problema não, tá bom. Não quero que você se acomode com o que você ganhe. Eu quero que você aprenda a administrar para você ganhar mais. Para que Deus possa te confiar mais. Você já reparou que na passagem dos talentos, a Bíblia fala para aquele que ganhou 5, que ele ganhou mais talentos. Fala o que para ele? Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Ué? Mas ele não ganhou 5 talentos? Não foi mais do que todo mundo? É isso, gente. Não sei se você entendeu. Aquele que ganhou mais talento, o Senhor falou assim para ele: você foi fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Não importa o quanto você tenha hoje, é pouco diante daquilo que Deus ainda quer te dar. Mas a pergunta é, você está preparado? Você pede para Deus bênçãos, mas você está preparado para receber as bênçãos que Deus também quer te dar?
Ou o seu coração vai ficar no dinheiro? Ou o seu coração vai ficar nos bens? Ou quando você enriquecer, você não vai nem aparecer na sua igreja? Ou quando você receber muito dinheiro, você vai ficar deslumbrado e vai sair gastando com um monte de coisa que não tem nada a ver, e daqui a pouco você tá igual esse povo aí que ganha na loteria e que passa 5 anos e já tá falido. Você tá entendendo, gente, o que eu tô falando com vocês? Faz sentido isso que eu tô conversando com vocês, gente? A dívida não é o problema. O problema é a vida que gera essas dívidas. Então, ó, eu vou, porque agora eu tenho célula, mas eu vou deixar uma caixinha lá nos meus stories e eu quero que você me diga como que chegou essa live pra você. Diz lá pra mim, ou diz aqui que é enquanto eu tô terminando, diz aqui pra mim, ou lá nos meus stories, como que essa live chegou pra você, o que Deus falou com você mais forte hoje. Ele quer que você rompa esse ciclo. Então já começa, sabe o quê? Se inscrevendo no workshop, fazendo aquilo que está ao seu alcance fazer, tá bom? Eu te espero lá, é terça-feira que vem. Vem, chama um montão de gente, todo mundo precisa ouvir essas verdades aqui. E quando essa live estiver lá no ar, compartilha com um montão de gente, porque eu tenho certeza que um montão de gente, amigos seus, pessoas que você ama, precisa ouvir essa live. Para de ficar pensando assim, eu acho que fulano não precisa não. Você não sabe o que as pessoas estão passando lá dentro da sua casa, lá nos bastidores, que você também não fala pra ninguém. Você também não fala. A gente mostra só tudo lindo e maravilhoso, mas só a gente sabe o que a gente está orando lá no nosso quarto. Só a gente sabe os apertos que a gente passa. Só a gente sabe o nosso desespero, o nosso estresse, nossa ansiedade, nossas noites sem dormir. Só a gente sabe, tá bom? Então eu te espero lá no workshop. Manda pra todo mundo. Beijo, tchau, fui!